E aí, pessoal? Belezinha? Então, olha só, esse vídeo ele vai contemplar as aulas dos dias, né? 8 e 9 do 6, porque nessas duas aulas nós vamos falar de argumentação. Eu vou fazer um vídeo único, porque amanhã, quando vocês forem assistir a esse vídeo, amanhã, dia 9, vocês já também façam uma revisão da aula do dia 8, tá bom? Então, vamos começar. Bom, argumento de provas concretas, né, ou de prova concreta, né, as aulas 23 e 24. Gente, esse argumento é o argumento mais valorizado em todas as provas de vestibulares e no Enem. Então, vamos ver algumas coisas que nós temos a respeito dele aqui, da parte que eu tirei da apostila, tá? Então, ó, o desenvolvimento da dissertação é o momento da seleção e organização dos recursos argumentativos. Óbvio. Um dos mais importantes recursos argumentativos é o argumento de prova concreta. O argumento de prova concreta consiste na utilização de dados numéricos, valores percentuais e referências estatísticas. As pessoas costumam dizer que esse argumento ele é mais importante porque contra números não há argumento, né? Então, vamos ver aí, né, nos exercícios se isso realmente se comprova, tá? Esse recurso produz efeito de realidade, de objetividade, criando ilusão de verdade. Por que ilusão de verdade, gente? Porque, assim, por exemplo, uma estatística, ela não é 100% verdade, vocês concordam? Né? Então, a estatística, por exemplo, em pesquisas de opinião. As pesquisas de opinião, elas são feitas com uma porcentagem de pessoas, ou, por exemplo, sei lá, com 2.000 pessoas. 2.000 não representam a totalidade, que seria 1 milhão, por exemplo. Tá? Então, 90% daquelas 2.000 pessoas têm X opinião. Isso não significa que todo mundo tem aquela opinião, tá? Então, por isso que é a ilusão da verdade, tá? Contra números há argumentos. Então, vamos ver. Números podem ser questionados servindo a interpretações diferentes conforme a orientação argumentativa do texto que eu acabei de falar. No caso da estatística, a gente consegue argumentar contra, sim. Tá? Eu fiz esse argumento agora há pouco. Os números aparecem com frequência nas coletâneas das provas de redação, em gráficos, tabelas, pesquisas e etc. Isso é importante, tá? Então, assim, o argumento de prova concreta é um argumento muito, esqueçam disso, tá? Então, é uma forma de vocês colocarem, fazerem, né, uma argumentação que realmente tenha um embasamento mais comprobatório, e isso te traz uma nota melhor. Agora, na outra aula, nós temos o argumento de autoridade, das aulas 25 e 26, tá? O argumento de autoridade não é autoridade no sentido de ter autoridade, e sim de ter autoria. Então, olha só. Além do argumento de prova concreta, outro importante recurso de convencimento do interlocutor é o argumento de autoridade. Tá? Então, ele, junto com o argumento de prova concreta, ele também é um argumento muito forte, tá? Por quê? Vamos lá. Esse argumento traz para a redação o prestígio e a respeitabilidade das vozes autorizadas, né? Fortalecendo a defesa da tese formulada. Mas o que são vozes autorizadas? As vozes autorizadas são muito presentes nos textos de apoio das provas de redação, citadas em reportagens, entrevistas, pesquisas acadêmicas e etc. Ah, professora, mas você falou que eu não posso copiar o texto o texto da coletânea. Não é para copiar. Só que se na coletânea tiver uma citação, por exemplo, de um filósofo, você pode colocar, porque essa citação desse filósofo, ela não é uma coisa que só está na coletânea. É algo de conhecimento público. Então, assim, né, vocês podem citar esse filósofo e colocar a citação dele, tá? Ah, e se vocês souberem de outras citações que caibam na sua tese para comprová-la e não esteja na coletânea, é mais valorizado ainda, tá? Então, por isso, mais uma vez, o conhecimento de mundo, o repertório cultural, né? Ele está presente na avaliação da tua redação. Então, olha a observação que eles fazem aqui. É importante não copiar as citações da coletânea, evitando também parafraseá-las. Isso enfraquece o poder argumentativo, revelando que o candidato não possui bom repertório cultural. Ah, professora, mas você acabou de falar. Gente, eu citei o exemplo de um filósofo, tá? Se vocês puderem não copiar,
tanto melhor. Mas é alguma coisa que vocês podem lançar mão, que vocês podem usar, tá? Agora, vocês não vão pegar e colocar assim, porque na reportagem da coletânea, nananana, não pode, gente, tá? Vocês precisam ter esse discernimento, né, de se é uma citação de uma pessoa pública, por exemplo, mesmo que ela esteja na coletânea, ela pode ser mencionada. Vai ser um pouco menos valorizada do que uma citação que não esteja na coletânea? Sim, vai. Mas ela não deixa de ser uma coisa legal de se colocar, respeitando, de novo, lembrando, respeitando a tua tese. Então, não vai encher a sua redação de citações se não tem a ver com a sua tese. E assim, também não é legal você colocar um monte. Se você puser uma ou outra, beleza. Agora, ficar fazendo uma citação por parágrafo, por exemplo, aí já também não dá, porque aí o que você vai provar? Que você não tem ideias suas e que você se apropria da ideia dos outros, mesmo sendo pensadores, filósofos, pessoas públicas que têm um peso importante na sociedade. Beleza? Então é isso, galera. Agora vocês vão fazer os exercícios e bom trabalho.